Então, hoje eu meio que resolvi abdicar de fazer mais alguma coisa nova. Queria um pouco tentar discutir o que é, o que foi esse curso. Já que no fim você diz, caralho, que porra nenhuma. Então, pelo menos na minha opinião, o que aconteceu nesse curso. Então, de certa forma, eu acho que o grande desafio, né, desse segundo período é o RN. E tem algo, vamos dizer, nessa disciplina que tem a ver com pensar abstratamente. Tem duas componentes desse pensar abstratamente. Tem uma componente geométrica e uma componente algébrica. Quer dizer, do ponto de vista da geometria, trata-se de construir fantasias. Geométricas. Né? Certo? Quando a gente fala em reta, em RN, de dimensão, de espaço, você fala no RN, chama aquilo de espaço vetorial. Então, uma construção de fantasias geométricas, que são analogias que a gente vai usar para pensar. Do ponto de vista algébrico, eu diria talvez o calcular. Tem uma coisa que a gente começa a aprender ainda no ensino fundamental, né? Que é calcular sem números. Você começa a usar incógnitas, pelo menos, depois variáveis, mas aqui é pior, né? Quer dizer, a gente vai tentar calcular sem coordenadas. Talvez o desafio algébrico. Porque, repara, tem uma coisa... e aí os vetores flechinha, eles têm uma importância muito grande nessa história, porque a gente gasta tempo com vetores flechinha. O fato é que eles existem sem coordenadas. Quer dizer, se você tiver um sistema de coordenadas, e disser, bom, aqui, né, esse cara aqui tem coordenadas x1, x2, então, vamos dizer, ele é o V aqui, e o V é igual a x1, x2. Mas se você apagar as coordenadas, ele continua lá. Ele existe. Isso permite você trabalhar com os vetores sem coordenadas, porque você enxerga, eles estão ali. Inclusive, permite a você também dizer, eu posso usar outro sistema de coordenadas. Mudar coordenadas é uma coisa que faz sentido, porque o cara está lá. Já quando você tem um objeto em RN, x1, x2, xn, se você apagar as coordenadas, não fica nada. Ele é as coordenadas. E é muito difícil você pensar em mudar as coordenadas de algo que veio de fábrica com as coordenadas. Aquelas são as coordenadas dele. Então você tem que construir uma abstração que é chamar esse cara daqui de V, ou de X.
Então você, entendeu? Tem um processo aqui que é muito mais, e isso torna o RN muito mais difícil que o R2 e o R3. Tem essa construção. E você precisa disso para dizer, não, mas esse cara pode ter outras coordenadas. Dá para fazer, vamos dizer, tem muita gente que nunca, vamos dizer, nunca chega a esse nível de abstração, está sempre ali com as matrizes, com as coisas assim, mas um nível que você nunca se livra das coordenadas. E às vezes para você pensar, principalmente pensar geometricamente, e mesmo para as contas, é bem melhor se você não tiver as coordenadas. Então, de certa maneira, o grande papel de um curso como esse de cálculo vetorial e geometria analítica é ir construindo, pior ainda, ir construindo a geometria em dimensão 2 e 3, no plano e no espaço, e ao mesmo tempo fazendo analogia com RN. E por que eu digo construindo a geometria? Porque é provável que muitos de vocês tenham tido muito pouca geometria antes. Eu estava me lembrando, sabe que eu tinha? No segundo segmento do ensino fundamental, tinha desenho todo ano. E 2 anos foram de desenho geométrico. Se não me engano, o segundo, o quarto, uma coisa assim. Então, você tinha lá, usava o régua, compasso, esquadros, e aprendia a traçar, desenhar polígonos regulares, inclusive polígonos regulares que não tinham construção com régua e compasso, mas tinha aproximada. Então você fazia lá triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono. Bom, daí para frente, octógono ainda é fácil. Né? Já falei para vocês, eu aprendi cônicas com régua e compasso no ensino fundamental. E depois no ensino médio, tinha desenho geométrico de novo, aprendia cicloide, hipocicloide, não sei o quê, e geometria descritiva. Também fazia você pensar o espaço. Então, era além quer dizer, tinha toda uma geometria que estava fora da matemática, que era um poderoso auxiliar. Eu jogava, ainda tinha o experimental, eu jogava botão no chão de madeira, riscava o campo todo bonitinho, perpendicular, fazia meia-lua da grande área, marca do pênalti, tudo. O desenho geométrico até tinha aplicação prática. Então, de certa maneira, eu diria assim, isso foi... Eu custei para perceber essa diferença, porque teve colegas que me disseram, olha, você vai buscar a geometria do cara quando você faz R2, R3, e frequentemente, ou na álgebra linear, e não tem. A geometria não veio da escola. Para muitos, não sei se é o caso de alguns de vocês, mas é um desafio mais delicado. Mas, de certa maneira, a gente tem que ir construindo a geometria aqui e dizendo como ela pode ser transposta para cá. Então, tem esse é o... E, ao mesmo tempo, né, essa geometria, retomando o que eu estava dizendo, né, essa geometria trabalha com objetos que são pontos e vetores que existem independente das coordenadas. Então, você pode dizer, não, eu não preciso escrever as coordenadas para me referir ao vetor. Pegar N números, botar vírgulas aqui, botar um par de parênteses, depois dizer isso aqui é um vetor, é uma coisa, um passo gigantesco. A humanidade levou um tempo para chegar aí. Então, eu diria que essa é boa parte do grande desafio do segundo período do curso, está aí.
E talvez por isso a álgebra linear é tão traumática. Né? E, bom, no cálculo, sim, você muda, porque mesmo que você não vá para o RN, no cálculo ainda tem um problema, né? Que você só tinha uma direção para variar, para derivar, agora, mesmo em R2, tem infinitas. Né? Também é brabo. Então, eu vou tentar, assim, meio que ir percorrendo as coisas nesse sentido, né? Quer dizer, o nosso primeiro ponto são as coordenadas. E entender o mistério da Santíssima Trindade. Aqui é um momento importante quando você está em R2, em R3, né? Ter essa compreensão, né, de que você vai trabalhar com três entidades diferentes, o ponto, o vetor, o par ordenado, e que você vai as contas vão ser feitas com pares ordenados, e esses pares ordenados, ora vão ser pontos, ora vão ser vetores, e às vezes eles vão ser só pares ordenados mesmo, vai estar lá fazendo a conta. Né? Então esse é o primeiro desafio. Né? E depois a gente vai para, vamos dizer, geometria. Deixa eu ver. Tá ruim esse título aqui. Deixa eu ver se alguma outra aqui funciona melhor. Esse aqui parece que vai ser melhor. Você tem a geometria que tem os movimentos, as equações e as transformações. Né? E quando eu falo movimento, significa pensar curvas parametrizadas. Ele não fez grande coisa de superfície parametrizada, mas curvas parametrizadas significa você pensar numa curva como trajetória de um ponto que se move. Enquanto que a gente tem o hábito mais tradicional de pensar uma curva dada por uma equação. E isso é, às vezes, um problema quando você generaliza, né? Porque a equação paramétrica de uma reta, né, vamos dizer, o A, V, vou fazer aqui A mais TV, isso aqui vale em R2, em R3, em Rn é sempre uma reta. Enquanto que o AX mais BY mais C igual a zero é uma reta em R2, mas quando você passa para a dimensão maior, na verdade é vamos dizer, esse aqui tem dimensão 1, esse aqui tem o que a gente chama de codimensão 1. Quer dizer, ele tem a dimensão do espaço menos 1. Quando você passa para R3, ele vira um plano que tem dimensão 2, em Rn ele é um hiperplano de dimensão n menos 1. Mas, quer dizer, pensar os objetos geométricos parametricamente, por meio de equações, e entender que você pode fazer transformações com eles. Uma das coisas que a gente andou fazendo. A gente aqui, talvez, eu deva falar em meu nome do professor de álgebra linear, do professor de cálculo 2 e até do de computação científica. Vamos dizer, a instituição está, nesse momento, trabalhando com isso. Né? Depois, outra coisa que a gente introduz são... Já piorou também esse? Pô. As medidas. Quer dizer, medidas a gente mede comprimento, né, que é comprimento e ângulo,
e área. E é interessante, porque tem aqui também um movimento de abstração, porque comprimento e ângulo vão ser dados pelo produto escalar. E área pelo determinante. Então, segundo, vamos dizer, segundo tijolo aqui nessa construção meio... Eu estou seguindo aqui um roteiro que eu tracei mais ou menos. Aí, pelo menos no nosso curso, entrou um outro elemento aqui meio fora, né? Mas que é trabalhar com outros números. Vamos dizer, os complexos. Mais uma novidade que entra aqui. Será que esse vai funcionar? Hã? Hã? A minha estava com tinta também. Bom, vamos ver. Então, isso aqui é mais ou menos o que a gente tem no plano, né? E aí a gente entra com o espaço. Bom, o espaço, vamos ver, vem os quatérnios. Não que a gente tenha feito grande coisa com os quatérnios, mas eles entraram aqui como uma coisa histórica, né, que vai nos trazer o produto escalar. Produto escalar não, o produto escalar já tinha, ele volta, né? Mas vou botar só aqui o produto vetorial. Aí vem a perspectiva. As cônicas, que são curvas planas, mas a gente pegou as cônicas pelo espaço, né? Pegou o cone, cortou por um plano e tal. E as quádricas, aqui eu peguei um pouco carona na Mariante, que foi quem trabalhou mais as quádricas, eu disse, opa, então já estou aliviado dessa. Tem, bom, aqui ainda tem duas novas componentes, talvez, né? Aqui, por um lado, entra a derivada e a integral. São, de certa forma, uma componente do que vamos dizer, quando eu peguei esse curso 20 anos atrás para criar ele lá ele se chamava Cálculo Vetorial e Geometria Analítica. Eu disse, cálculo vetorial. Cálculo vetorial é derivado. É até mais do que o que a gente faz. Cálculo vetorial que vocês vão ver no cálculo 3. Mas, então, cálculo vetorial, derivada integral. Então, isso aqui nos permite pegar as curvas parametrizadas minimamente, né? Introduzir velocidade, aceleração, bom, por que não? Curvatura, torção. Eu não falei praticamente nada disso, mas foi visto no cálculo 2. Tradicionalmente, faço também no CVGA. Isso aqui ainda do ponto de vista da derivada, né? Mas isso nos permitiu retomar
essas medidas de outro ponto de vista, né? Quer dizer, aqui você tem de novo o comprimento. Agora o comprimento de arco, né? A variação de ângulo. E a área varrida. Então, isso aqui foi mais uma componente, né? Assim, vamos dizer, agarrado aqui sei lá onde, no leme ou nas rodinhas, né? As equações diferenciais a gente pôde pensar movimentos que não eram mais dados. Porque aqui, quando a gente pensa em movimento, você tem um ponto se movendo aqui, vai se mover em azul. A gente tem aqui um ponto azul que se move. Quando ele se move, você só vê o ponto. Mas a gente pode fazer ele deixar uma trajetória. Já é uma coisa assim que só se o cara se mover muito depressa que você enxerga a trajetória. Né? Tem isso aqui, é o ponto. Aí o desafio é dizer, não, eu vou colocar um sistema de coordenadas e isso aqui está variando um tempo t, está aqui, esse aqui é o ponto no instante t, mas ele é dado por uma coordenada x de t e uma coordenada y de t. Num primeiro momento, o desafio se você tem um movimento, sei lá, um movimento circular, ou alguma coisa, fazendo uma cicloide, alguma coisa assim, você determinar o x de t e o y de t a partir do movimento que você tem. Uma segunda coisa é você chutar equações e plotar para ver o movimento. Vamos dizer, boa parte do trabalho, às vezes, antigo, num curso de cálculo 1, ainda tem sentido, mas era você ter uma função, então é como se tivesse t aqui, f de t aqui, tem um gráfico e você não queria plotar 200 pontos para ver que cara isso tinha. Então você queria, com a derivada integral, plotar 3 pontos e dizer, não, mais ou menos essa cara aí. Isso ainda tem muito valor, mas de qualquer maneira, se você tiver uma ideia mais ou menos da cara, depois você bota o computador a fazer 200, 1000 pontos e você vê o movimento. Mas a situação é diferente quando você não tem nenhum nem outro. Você não tem a trajetória previamente conhecida e você não tem as coordenadas previamente conhecidas. No caso, quando você é uma equação diferencial, a ideia é que você diz, não, eu vou ter um movimento, alguma coisa vai evoluir no tempo, não precisa nem ser um movimento, alguma coisa vai evoluir no tempo, e eu sei não, mas eu finjo que sei, né, usando as crenças do nosso tempo, de que o futuro se parece com o passado, o geral se parece com o particular, é o que nos permite inferir leis físicas, certo? Faz um experimento, vários experimentos, e não, então isso aqui vai valer, certo? Vale hoje, vai valer amanhã e tal. Até aqui está funcionando. Mas, então, você infere certas leis e diz, bom, então esse cara aqui se move, eu não sei como é que é o x de t e o y de t, mas com o x de t e o y de t teria velocidade, que é o x ponto, y ponto, aceleração, x2 ponto, y2 ponto, e tem uma força aqui,
que é função da posição, por exemplo, foi o que a gente viu no caso do oscilador harmônico ou do movimento planetário, né? As forças que atuam sobre as partículas e que, portanto, vão determinar as trajetórias, elas são, nesses casos, funções da posição. E aí você monta uma equação diferencial e, a partir daí, você tenta resolver essa equação ou analisar essa equação. Vocês vão ainda trabalhar no curso de equações diferenciais para determinar o movimento. Então, elas tomaram uma caroninha aqui no nosso curso. Né? Bom, e tem aqui também uma parte, vamos dizer, de outros espaços que nos acompanhou esse tempo todo, né? Basicamente, o RN. Vamos dizer assim, nosso modelo de outros espaços. Quer dizer, a gente foi construindo isso e foi, ao mesmo tempo, construindo as analogias com o RN. Então, vamos dizer, aqui vem a noção de espaços vetoriais. E suas transformações lineares. Basicamente, esses são os conceitos que apareceram nesse período. Claro, aqui, se você fala do cálculo, tem as derivadas parciais, derivadas direcionais e tal, outras ideias, mas com essas ideias aqui que a gente trabalhou esse tempo todo. E, claro, associado a isso tem, vamos dizer, tem um corpo teórico, assim, corpo de teoremas. Nesse curso tem uma quantidade grande de teoremas, alguns supostamente avançados. Né? Vou mais ou menos na ordem cronológica que eles apareceram. O primeiro teorema para valer assim, foi que você tinha um convexo fechado, um convexo aqui, um ponto K, tem um cara aqui é o X, e tem esse cara aqui que é a projeção de X em K, é o cara mais próximo aqui. Isso é um teorema, usei muito no meu doutorado, esse teorema aqui, mas vai ter usado muito no doutorado, é um teorema que só depende de ideias simples que estão em R2. Quer dizer, a ideia porque quando você tem um produto escalar, você tem os vetores aqui U, V, aí você faz aqui o U mais V, e aqui o U menos V, eles não são necessariamente perpendiculares, né? Mas se você fizer U mais V em norma ao quadrado mais U menos V em norma ao quadrado, né? Isso daqui dá, aparece aqui U2, V2, U2, V2, então, se eu não me engano, né, dá 2 norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. 2 é 4, acho que é 2. Eu sei de cor.
Porque aqui você tem norma de U ao quadrado, mais norma de V ao quadrado, mais 2U escalar V. Aqui você tem norma de U ao quadrado, mais norma de V ao quadrado, menos 2U escalar V. Então, corta, fica isso daqui. E é basicamente isso aqui que diz que... porque aqui quando... Bom, não vou fazer a demonstração, mas a demonstração está baseada nessa ideia aqui, que esse cara... Se esses caras aqui estão fixados, de certa forma, esse cara daqui só cresce ou só diminui se esse aumentar. Então aqui, primeiro teorema da projeção sobre convexo fechado. Então, ele está aqui, ele é um teorema importante em programação e otimização. De certa forma, a primeira coisa em otimização é fazer otimização linear em poliedros. E o segundo passo é a otimização de funções convexas definidas em convexos. Então, ele tem uma certa importância, mas ele não está... os teoremas que estão aqui, eles são importantes, mas eles entraram aqui porque eles são absolutamente geométricos e podem ser, vamos dizer, enunciados e demonstrados com ideias geométricas. Então, esse aqui... é o primeiro. E, de certa forma, não é tão importante que você tenha entendido tudo aqui, mas você entrou em contato com isso e, minimamente, ficou sabendo que tem esse cara daqui e que ele pode ser entendido com esse corpo de ideias aqui. Essa é a minha visão. O segundo teorema, embora ele tenha retornado apenas na última aula, é o teorema fundamental da álgebra. Teorema fundamental da álgebra, que foi, vamos dizer, essencialmente conjecturado já no século XVII, 1600, acho que antes de 1650 já se tinha a ideia de que todo polinômio tinha raiz complexa. Embora isso tenha sido demonstrado pelo Gauss em 1800, aí o Gauss deu a primeira, 1799, primeira, segunda, terceira e tal, demonstração. E ele tem o seu irmão aqui, que é o Teorema de Brouwer. Que é um teorema do século XX, e que você só pode descobrir que eles são irmãos fazendo o teste de DNA. Legal? Porque um é um teorema de álgebra, outro é um teorema de topologia. Você conjectura, quando você conjectura esse teorema, não existe sequer a interpretação geométrica de um número complexo como ponto do plano. Não é, eu acho que não é por acaso. Né? Aí, em 1777, sei lá, uma coisa assim, o Euler diz: um número complexo é um número da forma A mais BI. A partir daí, até demorou muito, né? Ainda levou mais de 20 anos para o Gauss, o Wentzel, outros caras dizer: então os complexos são o R2. Você vê como é.
demora. O Hamilton também entendeu isso de outra maneira. Então, não existia sequer essa possibilidade, né, de você pensar isso aqui geometricamente ou topologicamente que pudesse aproximar do teorema de Brown. Mas como a gente viu na aula passada, é a mesma ideia, né? Esse teorema aqui é mais fácil do que esse. Quer dizer, ele é mais fácil, se você pensa assim, mais difícil, vamos dizer, você garantir que o número de voltas existe para curvas contínuas. É mais difícil definir e tal, mas é um detalhe que, quando isso foi ensinado no primeiro segmento fundamental, não vai ter relevância. Tá? Então, aqui, quer dizer, eles retornaram na aula passada, mas olha, eu até tinha esquecido o teorema de Brouwer aqui no meu negócio. Né? Claro, eu não vou botar aqui o teorema de Pitágoras, porque o teorema de Pitágoras nos dizer, acho que foi o Bernardo que me falou isso, né? O teorema de Pitágoras é tão importante que ele virou a definição, ele está quase que incluído na definição de produto escalar. Né? O produto escalar é uma linha. Né? Mas tem um teorema super bonitinho de cônicas, que eu acho que a gente pode botar aqui, né? O teorema de Dandolin. Eu, às vezes, boto o Dandolin, Quetelet, mas o Quetelet, eles trabalhavam juntos, mais ou menos assim, mas não é muito claro que o Quetelet tenha participado dessa parte, então vou deixar assim. Que eu não sei se vamos dizer, se o Apolônio não conhecia esse vou até botar teoremas assim, mas essa ideia de pegar uma cônica, né, e botar aqui uma esfera e outra esfera, uma ideia fantástica, né? E daí mostrar diretamente no cone que essa seção satisfaz aquelas propriedades. Você pode viver toda a sua... Aliás, quando você está se preparando para o Enem, acho que ainda cai cônicas, né? Não sei. Pelo menos uma vez eu vi, tinha umas coisas de cônicas. De cônicas, vamos dizer assim, cônicas significava que elipse era a equação x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, e parábola era o gráfico de uma curva do segundo grau. Mas o que isso tem a ver com elipse e parábola, não sei se fazia parte da história. E mesmo que fizesse, você pode estudar elipse, parábola e hipérbole sem nunca desenhar um cone. Você tem definições, né? Você pode até ficar se perguntando, pô, tá bom, elipse, lugar geométrico, soma das distâncias a 2 pontos da fixa, hipérbole a diferença, parábola, o que isso tem a ver com cone? Então, eu não conheço direito, não conheço o trabalho do Apolônio a ponto de entender o que ele sabia disso aqui, mas talvez ele soubesse e tenha ficado perdido. O fato é que esse teorema de Dandolin tem 200 anos, ele foi publicado em 1822. Bom, ainda nas cônicas, né, tem um resultado, geralmente atribuído a Fermat, né, que toda curva do segundo grau em R2 é uma cônica. Você pega uma equação de segundo grau em x e y, a gente fez isso, né? Você pega a equação de segundo grau em x e y, aí você muda o sistema de coordenadas. Aí é uma coisa legal, né? Você pega a equação de segundo grau em x e y, então tem aqui o sistema de coordenadas, ela define uma curva aqui, você marca os caras que satisfazem essa equação. Lá. Botou aqui, deu uma curva assim. Aí você descobre que se você mudar o sistema de coordenadas, essa curva
passa a ter uma nova equação no novo sistema de coordenadas e que você reconhece como uma das equações canônicas de cônicas que você estudou antes. Então, tem esse lado interessante de reconhecimento de padrões, em que a gente olha para a equação e não vê nada, e aí a gente diz, não, mas se mudar o sistema de coordenadas, agora eu vejo alguma coisa. Como se passasse um filtro aqui. E aí entram, vamos dizer, isso aqui são os resultados que estão meio ligados a isso aqui. Né? Tem aqui, nessa parte a gente fez algumas coisas de álgebra linear, né? Que são, bom, um muito básico, né, que é o que eu chamo de lema fundamental. Da álgebra linear. Que é o que vai garantir que a gente pode definir dimensão de um espaço se ele for gerado por um número finito de vetores. Acho que é a partir dele que você consegue fazer as coisas em álgebra linear. Colado nele vem o teorema do núcleo da imagem. De certa forma, o teorema do núcleo da imagem, eu hoje olho para ele assim, quando você tem uma transformação linear, que é uma bijeção, você pode fazer um desenho que é assim, né? Quer dizer, você tem isso aqui que vai se transformar em algo assim, pela transformação linear. Então, toda transformação linear bijetiva tem essa cara. Mas quando você está com uma transformação linear de Rn em Rm, se n é diferente de m, não tem nem chance dela ser bijetiva. Mas mesmo que n seja igual a m, também pode não ser. Então, o teorema do núcleo da imagem meio que diz assim, né? Você tem aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. Aqui você tem um cara que é o núcleo, que vai todo mundo em zero. E aqui você tem a imagem. E agora, se você pegar um espaço transversal a esse daqui, que até pode ser perpendicular, vou desenhar assim, transversal mesmo, né? Esse cara daqui vai ser levado bijetivamente aqui. Então, se você pegar esse verde e esse azul, a figura é assim. E o resto foi em zero. E é uma consequência direta da ideia de dimensão, de base de dimensão. E aí, bom, vem teoremas mais pesados, assim, né? Teoremas, vamos dizer, teorema que não é de álgebra linear, que não é algébrico, né? Decomposição em valores singulares. Decomposição em valores singulares é muito parecida com o teorema espectral. Mas ela está mais na moda agora. Porque o teorema espectral ele tem muito a ver com coisas que são de dimensão infinita. Tem a ver com o Laplaciano. A primeira grande... Embora o teorema espectral possa aparecer aqui nessa demonstração de que toda curva do segundo grau é uma cônica, aparecer também no comentário que eu fiz sobre modos normais, aproximação de algumas coisas, ele está muito
vamos dizer, fortemente amparado na análise de Fourier, na equação do calor, na equação da onda, na mecânica quântica, no operador de Laplace, que vai aparecer no cálculo 3. Enquanto que a decomposição em valores singulares é uma coisa bem claramente RN. RM está muito próxima hoje vamos dizer, das ideias de compactação de arquivos, de reconhecimento de padrões, de aproximação. Inclusive, vamos dizer, vem aqui junto, né, o teorema de aproximação de Schmidt. Esse é aquele teorema que se você tem uma matriz e ela tem posto M e você quer aproximar da melhor maneira possível para uma matriz de posto no máximo K, então você faz a decomposição de valores singulares, joga fora, pega só os K primeiros valores singulares, os autovalores, autovetores ali, joga o resto fora, faz igual a zero, desfaz a decomposição e você tem a sua matriz. Ele é muito... Vamos dizer, ele aparece em estatística com o nome sugestivo de análise de componentes principais. Quer dizer, você pega um sistema de coordenadas e diz que tem várias componentes, cada uma coordenada, e as principais são essas primeiras aqui, que são as que têm mais influência no resultado. Aliás, para desmentir um pouco o que eu falei agora há pouco, né, o Schmidt demonstrou isso aqui em dimensão infinita. Vamos dizer, no caso que dá para fazer em dimensão infinita. Mas... Tanto que acho que ele... Não sei se alguém, além de mim, chama esse teorema de aproximação de Schmidt. Ele é meio omitido, mas eu caí nas minhas mãos um artigo que discutia essa coisa e tal, trazia lá o paper lá do Schmidt, lá de 1900, acho que é antes de 1910, foi o primeiro mesmo. Bom, esses são vamos dizer, os resultados de álgebra linear que a gente pegou aqui, e todos... Né, claro, esse lema fundamental eu fiz nesse curso, gosto de fazer, porque ele é um bom exemplo da maneira como eu gosto de apresentar ele, de uma situação em que você trabalha sem coordenadas. Porque é muito tradicional você reduzir isso aqui a um negócio de um sistema linear, que, de certa forma, está oculto aqui, mas ele pode ser demonstrado e compreendido sem coordenadas. É uma coisa bem dentro da ideologia, que dizer, não, vamos procurar trabalhar sem coordenadas para ter uma visão mais concisa, enxergar melhor, às vezes, o que importa. E finalmente, a gente fez algumas coisinhas aqui que tem a ver com as equações diferenciais, com a física, né? Quer dizer, aqui, campos centrais, e lei das áreas, né? A ideia de que a lei das áreas de Kepler não é uma coisa particular do movimento, vamos dizer, da versão dele do movimento dos planetas, mas ela se deve ao fato de que o campo de forças que está em ação ele é central. Você tem um ponto aqui que pode ser pensado como origem, e a força que atua sobre a sua partícula em qualquer lugar do espaço, ela aponta
Não precisa ser para dentro, pode ser para fora, mas na reta que liga o ponto à origem. E isso é o suficiente para que você tenha, primeiro, se essa é a única força em ação, sua partícula vai andar num plano. Embora ela tenha o direito de andar no espaço, mas quando o campo é central, ela vai andar num plano. E vai satisfazer a lei das áreas, vai varrer áreas iguais em tempos iguais. Então, é também tem uns resultados assim, emblemáticos, né, que tem coisas que parecem ser física e não são matemática. Quer dizer, isso tá certo? É puramente matemática. A mesma coisa quando você faz, acho que o primeiro exemplo interessante é quando você faz um movimento circular, você tem uma aceleração normal que necessariamente é, em norma, o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Isso não é física e não é particular do movimento circular uniforme. Depois, quando você vê curvatura, você entende que tem alguma coisa geométrica. A curvatura é uma coisa geométrica que impõe à mecânica uma certa obrigação. Se você está andando sobre uma curva aqui, e nesse ponto você tem uma curvatura K, então, para você andar aqui com velocidade v, você vai ter que ter uma componente normal de aceleração que vai ser K sobre o quadrado da velocidade. Significa que não importa em que estrada você esteja, se você passar 30 km por hora, você vai precisar que os seus pneus garantam uma certa aceleração normal. E se você passar 60, vai ser 4 vezes essa aceleração normal. Qualquer curva que você faça, grosso modo, que não é partícula, mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ah, sim. Sim, aí tem duas coisas. Uma ainda que vem aqui nessa esteira desse negócio, né, que é esse resultado bonitinho, que relaciona aqui elipses de Hooke e elipses de Kepler. Eu não vou botar como um teorema, mas a gente fez um negócio interessante aqui. E por último, tem um que ficou aqui, né, que é convergência de cadeias de Markov. Eu fiz com C. Mas a norma culta em português manda escrever com C. O cara acho que era russo, então vem de outras letras. Tá? Isso aqui também é um resultado assim que você olha e não tem nada de geométrico. Tá certo? Você está lá numa situação que tem N estados possíveis e tem a probabilidade de transição de cada estado para cada um dos outros, e você diz que, sob uma certa condição que é bem geométrica, você garante, e essa condição é necessária e suficiente, você garante que, começando em qualquer distribuição de probabilidade inicial, o seu sistema vai evoluindo e a distribuição de probabilidade a longo prazo vai ser sempre a mesma. Então,
Eu acho que uma coisa que causou a minha perda foi dizer para os meus colegas que eu estava fazendo isso aqui. Uns olharam e apontaram, né? Apontaram como um louco sacrílego. Né? Mas, na verdade, esses teoremas entram aqui porque todos eles têm a ver com geometria, têm raciocínios geométricos relativamente simples. E estão aqui, de certa forma, como exercícios. Pensando assim, matemática tem essa mania de pensar assim, tem a teoria, as definições, os teoremas, os exercícios, as aplicações. A gente olha muito como se todos os problemas concretos fossem meras aplicações da teoria que precede, porque o nosso critério de verdade é a teoria e não a prática, a realidade. Então, a realidade é um mero exercício. Então, nessa linguagem, é como se isso aqui fosse o curso, isso aqui são os exercícios. Só que, em vez de ficar fazendo exercício de interceptar duas retas, coisas assim, os exercícios mais legais. Né? E, claro, geralmente a realidade, geralmente a construção da matemática é o contrário. Né? Frequentemente, essas aplicações são o caso que deu origem à teoria. E, claro, tem que colocar aqui, de alguma maneira, não sei que cor vai ser, não sei se vermelho, será que vermelho? Tem um monte de coisinhas que apareceram, né? Tipo equação vetorial da reta. Isso aqui é uma coisa fundamental que a gente tem que ter aprendido nesse curso. Não está aqui assim, embora esteja, também não está aqui nos teoremas, mas sem isso a gente não faz nada. Projeção ortogonal sobre reta. E sua versão mais geral, né, o Gram-Schmidt. Aqui, pelo que eu entendi, o Schmidt pegou carona no Gram. O Gram tinha feito, o Schmidt fez lá um negócio, citou o Gram, mas o nome dele passou a constar. Sei lá, aqui também podemos botar curvas de Bézier. Também apareceu uma coisa legal, fez parte da história. Deixa eu ver se eu vou colar daqui, porque senão vou esquecer coisas. Otimização linear. Quase que um comentário, né? Não sei se vocês lembram a história dos 3 meninos que vendem amendoim. 3 meninos, o Xavier e a Quecan e o Zumbi, de amendoim, tinha toda uma historinha, e fiz um probleminha de otimização linear. Tem o Fourier. Fourier entra aqui. Não tanto... É claro, o produto escalar de Fourier participou e tal, fez alguma coisa, mas principalmente essa ideia de... que hoje é tão comum, né? Você pega um vetor e escreve como combinação de vetores ortogonais e aí você tira a componente, cada componente multiplicando escalarmente dos dois lados pelo vetor. Né? Aqui, vamos dizer, eu boto V igual a x1 é 1, mais x2 é 2, mais xn é n, e aí eu digo, bom, se esses caras aqui são unitários, não precisa ser unitários, né? Então,
você tem x2 é igual a v escalar E2, se eles forem unitários. Se não forem unitários, você divide por E2, escalar E2. Isso aí foi a sacada do Fourier. Vamos dizer, se eu fosse um detrator do Fourier, Fourier só teve só fez isso aqui na vida. Não é bem assim, e ele fez isso em dimensão infinita, né? Na verdade, vamos dizer, para trazer o papel do Fourier, ao fazer isso, ele sacou, ele viu, falou, explicitou que com isso ele estava trazendo as funções descontínuas para dentro da análise. Porque antes dele, as funções eram analíticas, tinham que ser representadas em série de Newton. E, portanto, tinham que ser sem infinito. Quando ele representa em séries de senos e cossenos, ele descobre que não precisa nem ter derivada. Então, ele trouxe essas funções e botou o foco na integral. O foco que estava só na derivada. Então, o Fourier, esse truque aqui, para achar isso aqui, se eles são ortogonais, você multiplica dos dois lados pelo cara correspondente aqui, mata todo mundo e acha a coordenada. Pelo menos isso, assim, isso é tão... virou uma coisa tão banal que ninguém nem fala no nome do Fourier. Se fosse uma coisa, sei lá, um jeito de... sei lá, de prender um negócio aqui na bolsa, né? Poderia ter sido patenteado e todo mundo ia pagar $0,01 para o Fourier cada vez que usasse. Os herdeiros do Fourier, não sei, os detentores atrás da patente, a patente talvez já tivesse caído, iam ganhar muito dinheiro. Mas toda vez que a gente multiplica escalarmente dos dois lados, é o Fourier. Quem mais que entrou aqui? O círculo de Apolônio. Um exercíciozinho que deve reaparecer no eletromagnetismo. Uma coisa mega importante, acho que eu vou botar aqui, né? Valor esperado. Variância. E desvio padrão. Isso é básico em estatística. Você é otimista. Sendo otimista, a probabilidade de que quando vocês fizerem curso de estatística, isso seja relacionado à álgebra linear é meio. Fui muito otimista. Você já fez a estatística? Essa relação essa ideia que estatística está baseada no produto escalar. Não, aparece, estou dizendo, mas é explicitado assim. Vamos dizer, o fato de que o desvio padrão é uma distância entre dois vetores. Pois é, então, mas o fato de você saber isso dá a você uma certa vantagem competitiva. Que enxerga alguma geometria no meio dessa estatística. Aliás, é importante entender, né, que muitas dessas ideias aparecem lá no século XIX ou antes, né? Variância, Gauss, já, mínimos quadrados, não sei o quê. Eu nem vou mencionar mínimos quadrados aqui. Todas essas coisas aparecem, né? Séries de Fourier, um monte de coisa que não tinha álgebra linear ainda. Então, essa linguagem da álgebra linear, ela é
ela tem 100 anos, talvez nem isso. Então, você revisita, passa a olhar para coisas que já existiam de um ponto de vista geométrico e de um ponto de vista que relaciona coisas diferentes. Muito esse calcular sem coordenadas faz parte da ideia de que você, às vezes, olha para coisas diferentes. Por exemplo, o teorema fundamental da álgebra de Brouwer, e diz, não, mas espera aí, se eu abstrair, é a mesma coisa, a mesma ideia. Então, é um pouco uma conquista, muito do século XX, talvez, na matemática, de buscar essa abstração e relacionar coisas diferentes. Deixa eu ver o que mais que eu não botei aqui. A projeção estereográfica. Mais uma coisinha geométrica que apareceu. Joukowski. Está ele aqui. A transformação de Joukowski. Então, aqui é uma coisa legalzinha também. Né? A transformação de Joukowski pega o plano menos a origem, e aí você pensa assim, o plano está... Você pode pensar ele meio que decomposto assim, círculos de centro na origem e retas passando pela origem. Essas coisas estão ali se cortando ortogonalmente. Aí você aplica o Joukowski e esses círculos viram elipses, todas com o mesmo foco, mesmo par de focos. Você dividir por 2, menos 1 e 1. E as retas que passam pela origem, uma das semirretas vira um ramo de hipérbole e outra semirreta vira outro ramo da mesma hipérbole com aqueles mesmos focos. E essas elipses e hipérboles se cortam ortogonalmente. Aliás, sim, alguma coisa assim, né? Diâmetros conjugados. O Apolônio. Essa ideia, aliás, de que elipses, se você pegar uma elipse, pega um par de focos, pega uma elipse com esses focos, e pega uma hipérbole com esses focos, e que ela se corta ortogonalmente, é também um resultado que, como eu não tenho nome para ele, simples, eu não vou escrever aqui, mas merece ser mencionado. Né? Deixa eu ver o que mais que eu esqueci aqui. Assim, teve um resultado interessante de cônicas por 5 pontos. Cônicas. Foi um exercício bonitinho, né? Você mostrar que por 5 pontos passa uma cônica, e isso é um exercício de álgebra linear. Dimensão. E deixa eu ver se tem alguém aqui que eu esqueci. Talvez as inversões. Devo ter esquecido coisas assim. Mas, de certa forma, isso é um resumo meio caótico. Não está tão caótico, né? Quer dizer, tem aqui essas guias aqui. Né? Esse aqui é o corpo teórico, e isso, vamos dizer, apareceu, ora, como teoremas famosos e ora como meros
exemplos não menos famosos, quer dizer, tá certo? O fato de que o lugar geométrico você fixa 2 pontos e uma razão K, e o lugar geométrico dos pontos tais que a distância esse daqui, dividido pela distância esse daqui, é K, de que isso é um círculo, é um teorema tão difícil, relevante, que outros que estão aqui. Já foi mais, dependendo do momento, é mais relevante, menos relevante. Então, mas, de certa forma, o que eu estou tentando juntar aqui é o fato de que talvez a coisa importante desse curso seja aprender a pensar abstratamente, pelo menos o RN, e que isso passa, do ponto de vista geométrico, por construir fantasias geométricas e por tentar, sempre que possível, calcular sem derivadas. No frigir dos ovos, sem derivadas não, sem coordenadas. No frigir dos ovos, o computador vai fazer o trabalho braçal com as coordenadas. E que, é claro, as fantasias geométricas precisam que a gente tenha alguma geometria para poder fantasiar em cima dela. Acho que eu vou até tirar uma foto daqui, porque, sei lá, né? De repente. Acho que tem um jeito aqui, não sei. Não sei se funcionou, mas apertei. Bom. Hã? Uhum. Que horas são? Hã? 2h40, ainda sobrou. Comecei atrasado, sobrou tempo. Não sei, vamos ver. Eu não sei o quanto disso cada um de vocês reteve, mas é um exercício que geralmente a gente não faz, né? Acho que eu devia aprender a fazer isso, né? Porque eu me acostumei a tentar, no começo do curso, dizer o que vai ser o curso. É claro que no momento que você está começando o curso, é muito difícil para quem está começando o curso, vai aprender ainda, entender quando você diz, esse curso vai ser sobre isso, porque isso ali às vezes é meio desconhecido. Mas talvez no final deva pelo menos fazer sentido dizer, não, o curso foi sobre isso. E a gente pelo menos olhar e dizer, pô, é mesmo? Teve mesmo. Silvio Polônia, teve, eu me lembro dessa aula. Então, tem muito. Vamos dizer, acredito que muitas dessas coisas, dependendo para cada um aí, muitas dessas coisas talvez tenham passado totalmente em branco. Eu vi quando eu falei da otimização linear. A experiência que eu tenho, que muitas pessoas têm, às vezes você não entende totalmente. Você olha ali, você tem uma parte da assassina, às vezes não vai, aí você fica tudo na cabeça, esquece, aí sei lá, 3 períodos depois, Sim. Você vê aquilo em algum outro lugar e fala, caramba, não é. Não, e tem coisas que. Tem isso que você retorna em alguma coisa, acende, né? E tem as coisas que ficam como dúvidas, atormentando, sei lá, o grão de areia da ostra lá, e, quem sabe, construir uma pérola em volta, mas, ou pelo menos, não tem coisas que ficam lá anos e você, até que um dia, 10 anos depois. Então, eu já falei isso para o Leonardo uma vez, que o curso tem que deixar dúvidas,
tem que criar dúvidas. Né? Então, tem esse propósito. Né? Não sei se faria sentido tentar esclarecer alguma dúvida. Não, esclarecer não, mas, sei lá, discutir alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida específica para levantar, alguma questão, ou dizer alguma coisa assim. Não, pô, isso é tudo mentira. Isso não aconteceu, não consigo nem entender, nem isso eu estou conseguindo entender. Né? Mas eu imagino que tem isso. Então, não é tanto você dizer, pô, estou saindo desse curso arrasado, esse teorema de aproximação de Schmidt, eu nem lembro que ele aconteceu, ou até lembro e não consegui entender nada, né? Ou, sei lá, qualquer outra coisa assim. Mas ter a visão de que a gente trabalhou em torno dessas coisas e que o importante é você um pouco ter... Sabe, pô, tem umas fantasias geométricas aqui que às vezes fazem sentido. Ou começar a pensar, realmente, às vezes, é melhor eu não botar as coordenadas, fazer as contas e andar e, claro, minimamente, para não... Eu já tenho essa bronca do professor de cálculo 1 que não ensinou vocês a derivar. Né? Agora, imagina o professor de alguma outra coisa que vai descobrir que vocês não entenderam a equação vetorial da reta, ou a projeção, ou certas coisas assim. Então, porque também pode ter esse efeito, quer dizer, você começa a ver coisas tão complicadas que você perde as coisas simples. Então, tem que ter claro isso, que tem umas coisas aqui que são simples aqui. Mas, normalmente, assim, se você passou 6 meses tentando saltar 2 metros de altura, é razoável que quando botar a barra em 1 metro você consiga. Meio, vamos dizer assim. Aliás, eu esqueci como é que é, mas eu vi um negócio, alguma coisa que você faz com uma barra que os homens não conseguem, só as mulheres. Não sei mais o que é, mas tem uma coisa que parece simples, uma barra que eu não sei o que é. Bom, então, eu renunciei a fazer hoje o teorema de Perron-Frobenius, que é um teorema de álgebra linear, que eu posso contar para você, que você tem uma transformação linear que pega o primeiro quadrante, quer dizer, os caras de coordenadas positivas, eles ficam coordenadas positivas. Então, você tem vamos dizer, pensando em R3, tem um triângulo lá que liga E1, E2, E3, aquele do Markov, né? E aí ele faz assim, mas não precisa ficar, pode andar para dentro. Aí você pega cada vetor que estava nesse triângulo, ele vai para cá e você liga ele na origem e ele bate de volta no triângulo. Então você fica com uma transformação do triângulo no triângulo, contínua. Então tem um ponto fixo, Brouwer. E esse ponto fixo te dá um autovetor da transformação. Não sei se foi muito breve a explicação, mas isso tem o pomposo nome de teorema de Perron-Frobenius, e tem aplicações variadas, inclusive em economia. Tem coisa aí. Então, acho que, para terminar, né? Tá bom, vamos ter uma prova. Posso botar o Perron-Frobenius na prova, né? Quem sabe? Então, acho que está bom para encerrar o curso.